Boa noite a todas, a todos. Nós somos do grupo teatral Cria Daqui, grupo de ex-detentos e detentos, que há 13 anos foi fundado no interior de presídio de segurança máxima, e que durante esses anos nós vemos nos apresentando nas faculdades e escolas públicas, e principalmente nas unidades de cumprimento de medidas socioeducativas do DEGASE. Nessa trajetória nossa, nós fomos convidados a falar sobre feminicídio e violência contra as mulheres. E, dado a nossa origem de sistema penitenciário, a gente não poderia deixar de trazer para a conversa a questão da violência que as mulheres encarceradas sofrem, porque elas estão encarceradas, mas não deixaram de ser mulheres. Então, toda a nossa pesquisa foi feita a partir de conversas que nós tivemos com algumas meninas que a gente conhece, da época que eu também estive preso, da época que eu convivi com algumas delas quando eu trabalhava na SEDAI, e a partir de algumas conversas que eu tive com a Ana, com a Penha, e nós escrevemos um texto, e hoje vou ter a satisfação de compartilhar com vocês a experiência dessas duas mulheres que estão aqui representando o coletivo da Todas Unidas, um coletivo que vem militando a favor dessas mulheres, que é a única voz que tem aqui fora, que pode fazer ecoar essas vozes que estão contidas entre as grades e entre os muros. Eu gostaria de começar dando a palavra à Penha, e que ela se apresente, né? E que eu sei que ela domina esse assunto melhor do que eu, melhor do que a maioria das pessoas, que ela viveu isso na pele. Penha, por favor. Boa noite. Boa noite, meu nome é Penha da Silva Souza Xavier, sou regressa, e como o amigo falou, realmente, né? Eu passei muito a violência dentro do sistema, não com as amigas, né? Mas sim com a... Teve um problema será que foi internet? Bom, eu percebo que a Penha está tendo problema, e esse problema de internet, a gente sabe que às vezes ele demora a voltar. Então, talvez seria o melhor eu transferir a palavra para a Ana, né? Eu passei por racismo, entendeu? E presa, né? E sim, gente, nós estamos vivendo um período, né, esse período da informática, com todos os avanços tecnológicos, mas que, infelizmente, às vezes essa tecnologia nos põe em algumas armadilhas. Por exemplo, a gente começou a live um pouco tarde, que tivemos alguns problemas técnicos, né, que, pelo que eu percebo, continuam, né? Então, a gente fica aqui torcendo pelo momento que a gente volta ao presencial, né, e que a gente possa ter uma tecnologia mais democrática, né? Ô, Penha, você quer tentar retomar o seu raciocínio? Sim. Quero. Sim. Vamos de novo, né? Sim. Meu nome é Penha da Silva Souza Xavier, sou regressa do sistema penitenciário e passei muito mesmo por preconceito, né, por racismo e por violência também, por parte do antigo DESIP, né, que agora é SEAP. Certo. E eu fiquei grávida, né? Grávida, fui presa, com 4 meses de gravidez, e aí eu tinha uma gravidez de alto risco, tá? É aquele ditado que eu achava, o que eu penso, e eu tenho certeza que todos pensam. Mesmo eu errando, eu estava esperando ser uma vida dentro de mim. Então, né, se eu tivesse com o meu corpo sozinho, seria uma coisa, mas eu com o corpo, com uma criança dentro, não poderia sofrer a parte do que eu sofri.
Isso tudo começou 20 DP, né? Eu passei um aperto na 20 DP, eu passei por uma rebelião, e aí ali eu pensei que era o meu fim. Eu disse, meu Deus, aqui eu vou morrer agora. Por quê? Teve uma rebelião, e aí o polícia dava tiro sem pena para dentro da cadeia. Sim. E não só tinha eu grávida, mas tinha outras mulheres também grávidas, né? Sim. E aí, até que eu consegui que nós fôssemos rebentar as portas todas, nós fomos para a sala de visita, e da sala de visita, e aí ele começava a dar tiro e tiro. Só sei que a gente foi parar em Magé, fomos transferidos para Magé. E aí, depois lá de Magé, eu fui ganhar neném, fui para o Talavera Bruce. E eu tenho um problema de pressão alta e claustrofobia. Então, muitas das vezes que eu entrava no carro, né, e ficava desacordada. A última vez que eu fui tentaram me levar para Juiz, eu estava na creche, que hoje em dia é ProUno. É ProUno, um negócio desse. É uma creche que tem dentro do Talavera Bruce. E aí eu estava naquela creche com minha neném, e aí foi o chamado do juiz para que eu fosse até o juiz. Mas eu tinha um papel que constava que eu não podia entrar no carro fechado. Não pela claustrofobia, que a claustrofobia não mata, mas o que matava era a pressão alta. E aí, mesmo assim, eu só vi até a hora que eu fui até a porta. Da porta eu não vi mais nada. Mas aí depois tudo foi passado para mim. Eles me jogaram para o lado de fora do carro, eu desacordada, me jogaram para o lado de fora e me botaram já um saco preto em mim, dizendo, ó, já está morta, tem que chamar agora o Rebecão. E a guarda perguntou a ele, você tem certeza que ela está morta? Ela tem uma filha para criar aqui na creche, ela é da creche. Ele falou, não quero saber, ela está aí, passou mal. Aí botou eu, bem dizer, quase dentro do saco preto, né? Que aí botou um saco por cima de mim. E aí aquelas meninas da creche tudo apavorado, porque aquelas mães que tinha que dar leite no peito, tudo nervosa, né? Comigo, porque eu era uma pessoa que eu cozinhava para as crianças dentro da creche. E fui uma pessoa que ajudei muitas crianças a não ser adotado o estrangeiro para ir para, antigamente era aldeia. E aí muitas crianças da gente foram adotadas por estrangeiro. Então, quando eu cheguei na creche, eu fazia sempre isso. Era pegar o endereço daquela colega que às vezes não tinha visita, pensava que não tinha ninguém. Dava o endereço da família, a minha família ia atrás daquela pessoa para ver se pegava a criança, né? E passava a visitar também a presa. E aí, eu dali para cá, eu vim sofrendo mais ainda, porque eles ficaram com mais raiva, né? Foi quando a guarda disse que tinha que ir para o hospital, que eu ainda estava viva. E aí me levaram para o hospital. Quando eu acordei, eu estava no balão de oxigênio. Aí, querendo saber onde que eu estava, né? Porque eu me lembrava que eu cheguei até a porta do carro. Dali eu não vi mais nada. Mas aí o pessoal me contou que foi uma coisa de doido. E o meu irmão mesmo estava na porta para entregar as fraldas, as coisas da neném. E aí ele falou que saiu uma mulher lá de dentro, a mulher falou assim, meu Deus, a moça morreu, tem filho para criar. Aí meu irmão falou, morreu alguém aí? Ela falou, é uma moça da creche. A senhora viu quem é? Ela falou assim, não, não vi. Mas, pelo jeito, o sóis já falou que morreu, tá lá.
ela no meu carro, ela não vai. Aí eu ficava, meu Deus, eu dizia, cara, esse cara vai me matar de novo. Vou acabar me matando, cara. Eu não sou gato para ter 7 vidas, né? E eu rezava pra caramba para poder sair daquela. E graças a Deus, não precisei ir a juiz. Mas, em compensação, o Ciro Darlan, ele deu a minha filha de papel passado para o meu irmão. Ele deu a minha filha. Ele deu a guarda... Eu achava que era uma guarda provisória. Não. Ele deu a minha filha. Deu para ele a guarda definitiva. Quer dizer, eles não me perguntaram se eu queria, se eu não queria. E aí, ali depois, eu fiquei até 9 meses com a minha filha, no Talavera Bruce. Mas, por eu não ter sentença, eu tive que voltar para 20 DP. E aí, desculpa, começou tudo de novo, aquela trajetória, né? De vai para o presídio, vai hoje, vai amanhã. E fui para o Nelson Hungria. Cheguei ao Nelson Hungria. E levando aquele papel que dizia que eu não podia estar entrando na traseira do carro. E aí eles falavam, era sempre uma gracinha, entendeu? Falava sempre uma gracinha para mim. Ó, essa macaca aí, ó, essa aí, pode entrar no carro, não. Tem que dar um jeito aí para botar ela no lugar aí, porque ela precisa chegar onde que a gente vai. E, assim, violência truculenta de pegar a gente pelo braço, assim, joga para um lado, joga para o outro, entendeu? Quando dava tapa na cara de uma, todas tomavam tapa na cara. Todas que estavam ali no carro, indo para o hospital, indo para juiz, eles davam um tapa na cara. Se um apanhasse, todos tinham que apanhar. E eu pedia muito a Deus que aquilo acabasse, porque eu não aguentava mais. E aí eu fiquei no Talavera Bruce, voltei de novo do Nelson Hungria, aí fui para Bangu, que aí a cadeia foi lá, né? Foi para lá, se mudou para lá. E aí eu fui junta, e depois retornei de novo para o Talavera Bruce, que foi aonde eu fiquei a maior parte do meu tempo na saída já da minha cadeia. Fiquei usando que eu tinha que ficar presa lá, eu fiquei presa direto, eu tirei meus 4 anos direto, não tive direito a benefício, porque eu respondia um processo e estava esperando a resposta, então eu fui tirando direto. E eu sofri muitos bullying daqueles SOI, antigo SOI, né? Era chamada de macaca, era de negona, e aquelas truculências, joga para aqui, joga para ali, deixava o carro fechado debaixo do sol. Parecia que eles queriam mais tirar a minha vida, porque eles sabiam que eu não podia ficar naquele ambiente fechado, e mesmo assim eles me botavam. E quando tinha alguém, ainda dava para passar, mas quando não tinha ninguém, era muito difícil. E eu fiquei assim mais frágil ainda, foi ao ter que deixar minha filha ir embora, né? Porque ela teria que ir embora para mim poder seguir a minha trajetória de tirar a meia etapa. E foi a pior parte da minha vida. E eu ainda fiquei 2 dias na creche, dormindo na creche. Eu perguntei a eles, eu tenho que ficar dentro da creche, mesmo minha filha indo embora, tem que ficar dentro da creche. Aí eu falei, gente, mas eu posso ir lá para dentro, por que eu não posso ir lá para dentro? Não, você tem que ficar aqui, porque você é uma pessoa que tem um problema de saúde, e aí pode nos trazer mais problema ainda. Daqui vão vir te buscar. Foi quando foram me levar, né, para 20 depois. Ô, Penha, acho que travou.
Durante a tua fala, eu tive um problema aqui, que eu caí, eu acho que acabou a energia aqui, de ser um mau contato aqui, mas eu retornei. Eu observei na tua fala assim, coisas que me fez lembrar de uma obra do Machado de Assis, que se chama Pai contra Mãe, né? Onde existia um capitão do mato que ele vivia em função de capturar as pessoas escravizadas que estavam fugitivas. E nisso aí ele terminou capturando uma escravizada que tinha fugido e ela estava grávida, né? E ele tratou ela com tanta truculência e violência que ela abortou o filho dela, né? E me fez lembrar isso. E, ao mesmo tempo, me faz lembrar que, para mim, toda vez que uma mulher é presa no supermercado roubando comida, me lembra o conto do Machado de Assis também, O Pai contra a Mãe. Porque, na maioria das vezes, essa mulher que está roubando comida do supermercado, ela é uma mãe de família. Conforme nós tivemos um exemplo recente, né, de uma senhora que foi presa agora uma semana ou duas, né, por coisas famélicas mesmo, né? E a gente sabe que quando isso acontece, às vezes essa mulher apanha, né? Às vezes ela é torturada, né? E às vezes ela cumpre pena. E às vezes ela cumpre pena por causa disso. Então, eu identifiquei essa questão aí. E identifiquei também um pouco do navio negreiro, né? Porque quando você fala que a tua filha foi retirada de teus braços, né? Me lembra também um conto, né? Aliás, esse é do Castro Alves, né? No caso, ele tem lá uma das poesias dele, uma poesia onde a filha já escrava está sendo retirada de teus braços, né? Então a gente vê que essa questão da escravidão mal resolvida, né? Foi uma falsa abolição, ela continua reverberando até hoje. Eu não sei se a Penha ainda está aqui com a gente, mas eu vou dar a palavra para você, Penha, se você estiver aí novamente, para você concluir o que você pensa sobre isso e depois passar a palavra para a Ana. A Penha está aí ainda? Ela está, eu tive que passar... dela está desligado. Penha, liga o sim, microfone, sim, por gentileza, irmã. Ainda estou aqui ainda. O sim. que eu penso então, Penha... Sim, fala. O que eu penso que a escravidão ainda não acabou. Para mim, não. Sim. Porque tudo que eu passei, sim, todo preconceito que eu passo, eu tenho hora que eu fico na pele do meu povo, que são meu povo, né? Bisavó, tataravó, né? Então, quer dizer, sim, as mães, os pais dele, com certeza participaram lá de alguma coisa, algum pezinho lá, né? E aí eu me sinto como aquelas escravas. Quando eles iam, sim, levar a gente, então eles acorrentavam, eles algemavam uma na outra. Sim. Eles algemavam uma mulher na outra, e aquilo ali me fazia lembrar daquelas novelas de escravidão que a gente via, né? E a gente que estudou sabe que os escravos sofreram muito. E eu acho que, para mim, a escravidão não acabou, o preconceito continua. É muito preconceito, muito. Minha filha sofreu um racismo na escola também, entendeu? De preconceito de cor. Eu tive uma briga assim na escola, né, da minha filha, devido do preconceito, que eu não aceitei, entendeu? Eu não aceitei, eu fui falar com a direção, a minha filha chorava dia e noite para não ir para a escola, e a gente não sabia o que era, né? A moça da portaria me chamou e me disse: sua filha não quer entrar porque ficam botando um apelidinho nela. É neguinha, é macaquinha, fazendo aqueles bullying. Por isso que ela não tem vontade de entrar mais na escola. Aí, aquele dia, eu dei um basta. Eu entrei lá para dentro e aí chamei o diretor, conversei com ele, eu falei para ele: a próxima eu vou levar você de delegacia. Você e a mãe das crianças que está fazendo bullying com a minha filha, chamando a minha filha de macaca. Eu expliquei tudo que eu sabia, o que era o racismo, expliquei tudinho para ele. E aí, graças a Deus, acabou aquilo. Mas o preconceito ainda existe muito.
a gente às vezes deixa de arrumar trabalho, entendeu? Que tiver 10 pessoas negras e 10 brancas é que vão trabalhar, entendeu? Então, não deixa nunca de não existir o preconceito. E assim, eu tive assim, a amiga também, a comida estragada que a gente comia lá dentro do sistema, né? A gente comia aquela quentinha, já vinha estragada. Ela já vinha aquelas salsicha, aquele salsichão verde, aquela coisa horrível, Sim. aquelas comidas horríveis. Ou geralmente o arroz já chegava babando, né? Sim. Ô, Penha, você falando me lembra assim alguma coisa que eu li em algum livro, né, que essa questão da comida estragada, isso vem desde a época da colônia, né? Diz que o capitão do mato lá, o capitão do navio, quando ele recebia o navio, né, para poder fazer os transportes das pessoas escravizadas para o Brasil, ele recebia uma verba para ele comprar alimento, né? Aí, ao invés dele comprar um alimento de melhor qualidade, ele botava o dinheiro no bolso e comprava basicamente farinha, né? Farinha e água, né? Entende? Então, isso é essa questão do desvio, que a gente sabe que a quentinha de fome, ela custa muito cara para o Estado, né? Correto? Ela é de má qualidade, mas ela custa muito caro. A outra questão que você falou aí, me lembra, a questão se você foi uma mulher que tem esclarecimento e soube lutar pelos seus direitos, né? E porque, às vezes, tem mulheres que elas não têm política pública para esclarecer ela de quais são os direitos dela, onde ela obter ajuda, onde ela prestar queixa, né? Por exemplo, eu lembro de uma história que eu falo de Jacimba Gaba, né? Que foi uma princesa angolana que foi escravizada e ela sofria muita violência. E ela terminou matando o feitor dela, né? E comandou uma rebelião, né? Onde ela deu liberdade para todos os escravos dessa fazenda. Depois ela passou a atacar os navios negreiros, dava liberdade para todo mundo que estava ali nos navios negreiros. Então, qual a questão, assim, que eu não quero me alongar nesse assunto, mas o que eu vejo que Jacimba Gaba, ela usou os meios que ela tinha ao alcance dela. Ela não tinha outra alternativa a não ser usar violência, né? Então, eu vejo assim, hoje que a gente vive numa sociedade mais evoluída, deveria ter políticas públicas e mais esclarecimento para que a mulher soubesse onde ela procurar ajuda quando ela está sofrendo violência. Porque matar o marido não é a solução. Porque se ela fizer isso, mesmo se fizer em legítima defesa, se ela não conseguir provar legítima defesa, depois ela vai ser morta lentamente pelo Estado, né? Ela vai cumprir pena, então ela vai ser 2 vezes vítima, né? 2 vezes pois vítima. E eu vou te falar uma coisa para você. Eu também passei por esse pedaço. Quando era mais nova, eu passei também por esse pedaço, o marido que eu tinha, né? Que o cara lutava capoeira, e aí era aquele ciúme todo, aquela pancadaria. Eu falei o quê? A primeira vez, nem meu pai me batia. Não, falei nada disso. Eu falei, é melhor eu ir embora, né? Porque eu sempre tive em mente de fazer alguma coisa, né? E uma coisa não muito boa. Eu queria era sair daquela violência. Então, eu achava assim, eu falei, poxa, eu sou nova. Eu tenho que procurar outra pessoa ou viver com meus pais. Foi onde eu voltei para minha casa dos meus pais e fui viver com meus pais. E aí larguei, não quis saber mais, mas ele dava mesmo pancada mesmo, porque você já imaginou uma pessoa que luta capoeira batendo uma mulher, um homem, pernas enormes, batendo? Então, eu vou te falar uma coisa para você, eu aprendi muito na minha passagem com esse cara que eu tive, e depois da minha sobrinha, eu comecei a ensinar. Eu falo para todas elas, para a filha minha, eu falo, denuncia.
porque depois que morrer, não adianta fazer justiça. Porque, às vezes, as mulheres elas dão até parte. Elas vão até a delegacia, elas escutam gracinha lá. Ou você acha que não escuta a gracinha quando vai se fazer uma denúncia dessa? Escuta muita gracinha, agora não. Agora eu não sei, porque agora diz que tem a delegacia própria para a mulher fazer isso. Mas no meu tempo se escutava muita gracinha. Então, quer dizer, eu não queria estar escutando gracinha, então eu acabei largando e deixando para lá. Mas aqui a minha sobrinha sofreu uma violência, ela sofria muita violência. E aí, quando eu cheguei para morar perto dela, que eu vi aquilo, eu disse para ela: minha filha, você vai acabar morrendo, ou você tem que denunciar. Mas eu tenho medo de quê? Tem medo de quê? Não, não posso, não vou na delegacia. Vai na delegacia, vai agora, quer ir? Vamos embora. Chegou lá, o que houve? Isso. Aí o cara foi, prenderam ele. Uma negona assim, igual a mim. Deu 2 tapas no meio da cara dele. Falou: vem cá, você que gosta de bater em mulher, tá batendo nela? A mulher grávida? Então agora tem que bater em mim. Aí deu 2 tapão nele e falou com ele: você tem que ficar tanto de distância dela. E ali, ela até hoje, ela fala: agradeço a minha tia que eu saí daquela pancadaria que eu tomava todo dia. Porque eu ensinei a elas. Aqui eu ensino minhas filhas e estou sempre conversando com amigas minhas, que eu vejo que está passando, sofrendo por pancada de homem. Eu acho que ninguém merece isso, não. Não. Tá doido. E ainda existe mulheres que ficam presas dentro de casa apanhando, mulheres que são estrupadas pelo próprio marido, né? Que é posto dentro de casa trancado, que essa pandemia, a violência contra a mulher, contra a mulher negra principalmente, ela aumentou muito mais. Muito mais. A gente, mulher que vê as coisas, né? A gente está sempre andando, está sempre conversando com um e com o outro. E aí eu tive mesmo amigas há pouco tempo, agora na pandemia, que estava sendo espancada dentro de casa, mantido bem dizer em cárcere, né? A gente está sempre... Eu faço parte de um grupo, né? Que esse grupo me deixa muito fortalecida, que é Todas Unidas. Todas Unidas tem sido um ensino muito grande para mim na minha vida, muito mesmo. Fazer parte desse grupo, Todas Unidas, tem sido um suporte muito bom para me ensinar. E eu, depois de tudo que passei no sistema penitenciário, eu fui estudar também, entendeu? Estudo, faço 3º ano e estou aguardando para fazer serviço social, faculdade de serviço social, entendeu? É o que eu falo para todo mundo. Eu não acho que eu vou fazer, não. Eu tenho certeza que eu vou fazer, porque eu lutei muito para isso. E eu falo para você assim: a gente que é negro e da classe pobre, a gente tem que se agarrar nos estudos. A gente tem que acreditar que vai vir um dia melhor, um governo melhor. A gente tem que estar sempre acreditando nisso, porque não adianta a gente sentar, chorar, não adianta. Adianta, assim, a gente tomar providência. Sofreu um bullying, tomar providência. Tá sofrendo um racismo, tem que tomar providência, sim. Eu falo toda para minhas filhas, falo para minha família, a gente conversa muito a respeito disso, entendeu? Porque a gente é pobre, não é porque a gente é negro que a gente tem que passar, a gente se sente escravo ainda. Eu não me sinto uma liberta ainda, total de tudo. Eu me sinto mal com isso, porque vejo muitas pessoas que é da cor negra, igual a mim, que sofre também, e isso me deixa, assim, incomodada. E eu só vejo uma maneira de fazer isso, estudando e estando dentro da militância, que essa militância
ela me levou em lugares que eu nunca imaginei. Eu tenho muito que agradecer a Antonine, foi que ela me pegou no desespero, foi quando eu tinha saído, a minha amiga de sofrimento, entendeu? Tenho muito que agradecer ela, Andréia, entendeu? Tenho muito que agradecer o meu pessoal de Todas Unidas, porque tem me dado suporte, entendeu? E para mim enfrentar essa luta junto com elas. Eu fico emocionada ao falar. Eu fico emocionada ao falar. É muita coisa que eu passei que aí vem à tona tudo, toda hora na cabeça, às vezes me dá um desespero, entendeu? Mas eu pretendo, assim, que agora ajudar as meninas que estão saindo, as meninas que estão lá dentro também, que estão sofrendo muito, porque é um sofrimento muito grande. Só quem passa lá dentro é que sabe o sofrimento que é. Existem pessoas 5 que às vezes rouba 2 latas de leite e vai para aquele lugar. Eu não concordo com isso. Entendeu? As pessoas vão por causa de comida, rouba um pedaço de carne e vai preso no 5, aí fica lá apodrecendo. Tem pessoas que tira muito mais do que 2, 3 cadeias aguardando, porque fica lá no castigo, porque roubou uma comida para comer. É o cúmulo do absurdo isso. É muito... Assim, eu conto que a nossa militância, né, que agora também encontrei você, e aí encontrei o Adriano também, o grupo de vocês, que nós possamos estar, entendeu? Nós podemos estar sempre na roda de conversa para poder estarmos conversando, para ver se a gente pode melhorar em alguma coisa, né? O microfone está desligado, Edson. Desculpa. Eu estava falando, o que você fala me toca também, que eu passei 31 anos da minha vida preso. Então, logicamente que eu saí com sequelas, né? Às vezes eu não me comunico do jeito que eu deveria me comunicar, às vezes eu me isolo mais do que deveria, né? E a sua fala, junto com a da Ana, de estar abertas, né, a diálogos e a parceria, isso aí tira de mim um bloqueio, de eu perceber que eu posso dialogar mais com vocês, né? Porque nós temos assim uma luta em comum, né? Que é trazer para fora aquela voz que fica coando no muro e ninguém ouve aquelas vozes, né? Às vezes não querem ouvir, porque todo mundo sabe o sofrimento que há ali, né? Todo mundo sabe, mas tem coisas assim que o nosso sonho de um abolicionismo penal, né, é um sonho maior, né, mas há uma coisa que já poderia ser botada em prática, que seria o fim das torturas, né, os fins dos maus tratos, porque eu batendo na mesma tecla do conto do Machado de Assis, né, toda vez que eu vejo uma mulher que rouba no supermercado, eu me lembro do conto do Machado de Assis. É uma mãe. O nome do conto é Pai contra Mãe. Porque, na maioria das vezes, aquele segurança que bate na mulher ali, que foi presa roubando, ele é pai. Às vezes ele não é pai ainda, mas vai ser pai no futuro, né? Então, é o conto do pai contra a mãe. E é um cara que ele não percebe que ele está sendo usado como um capitão do mato moderno, né? E eu, assim, para mim não me alongar muito, eu acho que a profissão de segurança, ou a profissão de polícia, ou polícia penal, né, o agente penitenciário, né, é uma profissão que eles mesmos deveriam lutar, né, para eles pararem de torturar, né, os companheiros deles pararem de torturar. Que a gente sabe que foi escrito um livro, né, chamado O Efeito Lúcifer, que foi feito um estudo para saber por que o guarda penitenciário tortura o preso. Entende? E isso é uma questão que acontece em várias partes do mundo, essa tortura contra o preso, né? Em várias partes do mundo. E a gente sabe que isso é uma questão que já poderia deixar de acontecer,
porque essa tortura aí, ela não leva a nada, ela faz mal a gente que sofre a tortura, né? E também faz mal ao guarda que tortura, ao policial que tortura, porque isso aí vai fazer com que ele não seja um cidadão, digamos assim, de confiança, porque conforme ele tortura o preso, ele pode vir torturar qualquer um. Enfim, você gostaria de falar mais alguma coisa, Penha? Penha, eu vou passar a palavra para a Ana, depois eu volto em você, para você tomar uma água, tá? Ana? Pois não, Edson. Então, eu vou deixar a Penha ela tomar uma água e tal, você fala um pouquinho, depois ela volta para falar. Beleza. Enfim, a partir do que você ouviu da Penha falar, né, e você conviveu com ela, né, e conhece essa realidade tão bem como ela, né, eu gostaria de falar assim, essa questão das meninas que são presas roubando comida, né, geralmente muitas delas tiram mais cadeia do que deveria, porque elas nem presas deveriam ser, né, correto? Mas muitas delas terminam tirando cadeia, né? E às vezes elas sofrendo violência lá dentro, no caso. Gostaria que você, a partir disso, você ficasse livre também para tecer a sua linha de raciocínio, porque assim, nessa questão que eu estava falando da tortura, né? Porque por mais que o tema seja feminicídio e violência contra a mulher, né? A gente sabe que toda vez que uma mulher é torturada, ela está sendo morta lentamente, no caso, né? E também é uma questão que eu sei que você conhece melhor de que eu, bem melhor, que você viveu na prática. A gente sabe que o índice de suicídio na prisão feminina é 20 vezes maior do que na população aqui fora, né? Então, no meu entender, cada vez que a mulher se suicida, na realidade é um feminicídio que foi cometido pelo Estado, porque o Estado deveria garantir a ela assistência psicológica, assistência social, né? E essas questões assim, não garante. Então, ela não se suicidou para mim. Para mim, ela foi assassinada. Eu gostaria que você ficasse livre também para falar o que você, né, a sua linha de raciocínio. Boa noite. É sempre bom ouvir as companheiras, né, que cumpriram o cárcere lá, a pena, como Penha, porque é bem diferente uma pessoa branca como eu e uma pessoa negra cumprir o cárcere. É importante a gente demarcar essa diferença, porque o cárcere, como todo espaço da sociedade, e como a própria justiça, ela tem seus elementos racistas. Então, eu gosto muito de ouvir as companheiras, porque, com certeza, apesar de termos passado por coisas semelhantes, nunca é igual, né? A diferença já começa a ser conforme a etnia. Bom, mas antes de tudo, em nome do Todas Unidas, eu agradeço ao grupo de teatro Cria Daqui, muito obrigada por essa oportunidade, essa parceria com Todas Unidas. E antes da gente entrar na pauta, eu também queria falar rapidinho quem é o Todas Unidas, né? O Todas Unidas ele é um grupo formado por mulheres cis, lésbicas, sapatões, homens trans, visita das unidades femininas. E nós temos uma parceria muito bacana com a ONG Crioula, foi através do apoio e incentivo da ONG Crioula que nós formamos esse coletivo. Eu gostaria de falar das parcerias, porque as parcerias são importantíssimas, porque a gente não constrói nada sozinha, né? Nós não construímos as coisas sozinhas, as coisas são construídas coletivamente. Então, as nossas parcerias é a ONG Crioula, é a Renfa, é o Fórum Permanente de Saúde Prisional, a coletiva Caianas, é o projeto Nós e Tantas Outras, que é um pessoal muito bom, de uma linha feminista. E nós também temos parceria com Mulheres Livres das Américas, que é uma rede que foi formada
com todas as mulheres que cumpriram pena de vários países da América Latina. E isso é importantíssimo, a gente ultrapassar essas fronteiras nacionalistas para que a gente se fortaleça, e porque o problema carcerário é bastante semelhante, os problemas que nós temos nas unidades femininas, infelizmente, são semelhantes ao que nós temos no México, na Bolívia, na Colômbia, na Argentina, e por mundo afora, né? Uns países ou outros, poucos países nós não temos essas mesmas problemáticas, né? Nós tivemos também um marco histórico, agora, semana retrasada, que foi o primeiro encontro nacional de mulheres livres. Isso foi um marco para nós, porque, por vários motivos, um deles é porque agora as demandas e a organização está vindo da gente, não é mais uma demanda, uma organização verticalizada ou vindo de fora. Então, foram 11 estados nesse primeiro encontro, online, né? Mas dando tudo certo. No próximo ano, nós faremos presencial e vamos tentar abraçar o máximo de estados possíveis para a gente estar, né? Esse Encontro Nacional de Mulheres Livres, ele foi realizado pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o pessoal de São Paulo, e com o apoio da Amparar, que também é uma associação de amigos e familiares das pessoas encarceradas de São Paulo. Agora, ouvindo você, ouvindo Penha, e a gente pode sim falar um pouquinho desse feminicismo, feminicídios simbólicos, né? Porque são simbólicos e, ao mesmo tempo, são fatos, né? Isso que você falou, quando uma mulher tenta suicídio, é uma forma de feminicídio, sem dúvida nenhuma. Compartilho dessa ideia com você. Por quê? Porque nós passamos por violações de toda ordem. E aí, pegando o que a companheira Penha colocou, nós podemos elencar vários, né? Se a gente lembrar que, nos últimos anos, o Brasil ele encarcerou em quase 700, houve um aumento, isso é muito sério, gente. Houve um aumento de encarceramento feminino em quase 700%. Então, a justiça ela tem que começar a questionar o que está por trás dessa política de encarcerar as mulheres de forma tão sem limite e sem lógica, né? E quando você faz um levantamento de quem está encarcerada, você vê que, basicamente, são pessoas ligadas à alimentação, como o Penha e você citaram, como também a questão das drogas. Então, o que existe é uma guerra às drogas. E daí a gente entende o porquê que existe uma política que não interessa a liberação das drogas. A quem não interessa a liberação das drogas, né? Então, eu acho que também é uma questão que a gente tem que começar a focar e a pautar, porque essa é uma luta também do Todas Unidas. E pegando assim o gancho que a Penha deixou, quais são as violações de toda ordem? É claro que aqui, eu, Penha, você, Edson, que você também tem uma experiência muito forte, né, do que é o sistema carcerário, mas você sabe que as violações são de toda ordem. Aqui a gente não vai ter a pretensão, nós não temos aqui a pretensão de descrever todo o universo carcerário, porque teriam que ser horas e horas de conversa, né? Infelizmente. Mas nós temos as violações, primeiro, da insegurança alimentar, né? Isso que Penha falou, que você falou, além da comida ser estragada, nós temos poucas opções de alimentação lá dentro, né? Até quem tem uma condição razoável de recursos financeiros, ainda assim a sua alimentação também é limitada. Nós temos o problema do transporte, que, né, nós sabemos que é o SOI, o Serviço de Operações Especiais, que faz o transporte ou para o hospital ou para a audiência, e são assim tratamentos muito desumanos, muito infelizes. Como disse uma amiga, a vulgo Perereca, uma grande amiga que eu tive no cárcere, abre aspas, nem o animal é tratado como um bicho, fecha aspas. E eu concordo plenamente com o que a colega colocou. Nós temos o problema de acesso à saúde.
Nós temos até hoje o problema de acesso à água, né? Nós temos a prática de tortura, que é cotidiana, né? E tanto tortura física quanto a tortura psicológica, né? Com essa justiça racista, classista, machista que nós sabemos, né? E nós temos aí também um problema muito sério que é assédio sexual lá dentro e o estupro, que inclusive agora, né, por acaso, conseguiu ser denunciado e foi divulgado agora pela grande mídia o estupro pelo qual a companheira passou dentro de Benfica, né, por um agente penitenciário. E como ontem a Márcia Badaró, numa live da psicologia sobre segurança pública, psicologia no âmbito carcerário, eu concordo com ela, quando você ouve o agente penitenciário falar sobre o estupro que ele praticou, ele assume com uma tranquilidade assustadora. E ele diz que é aquilo mesmo, não é? Então, por quê? Porque nós vivemos também numa sociedade da cultura do estupro, contra as mulheres, contra as crianças, contra adolescentes, né? Então, a gente tem que começar a perguntar à justiça por que a justiça não desencarcera as pessoas com crimes de menor impacto contra a sociedade, como o caso das drogas, da alimentação, o artigo 55. Por que não desencarcera essas pessoas? Porque a sociedade, parte da sociedade e a justiça, ela alega que essas pessoas têm que estar encarceradas por conta de serem o perigo da sociedade. Pois bem, então por que não desencarcera os artigos em que não tragam tanta ameaça a essa sociedade? Porque a ameaça à sociedade é o que o Estado pratica contra a população. E essa é a ameaça à sociedade, né? Então, eu acho que nós temos que subverter um pouco essa lógica, né? Um pouco esse pensamento. A Penha, até numa fala dela, ela colocou o seguinte: eu errei. Eu entendo que a Penha não errou, né? Numa condição de uma mulher negra, né, em que tinha suas dificuldades de vida. Na verdade, quem errou foi o Estado, quando não dá oportunidade à maioria da população de ter acesso a uma escolaridade que, de fato, vá ter uma mobilidade social, a não manter a população na fome. Então, a violência doméstica que a Penha citou, que é outro problema que nós temos aí, as crianças que nascem dentro do carro do SOI ou dentro da surda, isso são as grandes violações pelas quais nós passamos, né? Porque nós somos mercadoria. A realidade é que as pessoas encarceradas, elas são grande mercadoria. Quem ganha? Porque algumas poucas pessoas ganham e ganham muito com o encarceramento no Brasil, né? Inclusive mundial, mas no Brasil tem algumas questões específicas. Então, se você olhar que os suicídios nas cadeias femininas existe também um fenômeno muito bem pontuado, apontado pela psicóloga Márcia Badaró, em que é o autoflagelo, né? Então, as pessoas elas se cortam, né? Elas pegam objetos cortantes e elas cortam os seus punhos, elas se autoflagelam para ter um mínimo de atenção. É uma forma delas dizerem: olha, eu estou pedindo socorro, né? E é um fenômeno que acontece muito nas unidades femininas. Como você colocou, Edson, o número de suicídios, de tentativa de suicídios dentro do cárcere feminino é altíssimo. É altíssimo, é o que você falou. Quando uma mulher é torturada, é uma forma de suicídio. A Penha está nos informando que ela está com um problema de bateria. Vamos ver se ela consegue voltar, né? Bom, mas é importantíssimo esse relato da Penha, é importantíssimo os seus relatos também. E quando você coloca sobre a questão da doença, como a Penha colocou, de fato, nós saímos doentes de lá, né? Nós saímos com sentimentos persecutórios, nós saímos com problema de toque,
Lembrando que no cárcere a doença que mais tem levado a óbito é a tuberculose, né? Quando não deveria ser. A tuberculose é uma doença já controlada, né? Então, é o espaço das violações. O espaço das violações é o cárcere, né? E só para tentar finalizar, para a gente abrir um pouco a roda de conversa, você falando, Edson, eu lembrei muito também de um livro que foi da época de década de 80. Foi um livro muito criticado pela questão da metodologia, né? Como foi feito os experimentos, mas ele tem lá as suas contribuições interessantes. Ele se chama Obediência à Autoridade. Né? Então, são experimentos, na verdade, fictícios, né, em que colocam as pessoas comuns, né? A senhorinha que compra o pão na padaria, nos dá bom dia, é o rapaz do entregador, né, é o professor universitário. Então, eles pegam essas pessoas e fingem que a outra pessoa do outro lado está levando choque. Resumindo, né, um resumão aqui rápido do livro. E aí, o cientista, né, começa a dizer para ela, olha, você vê se dá mais choque ou menos choque. E as pessoas vão lá e aumentam os choques, né? Então, é exatamente isso. Infelizmente, não é só aquele ser que exerce a profissão de DESIP, mas como toda a sociedade, o como nós temos ainda sentimentos voltado muito à tortura, né? Voltado muito à punição, né? Voltado ao sofrimento do outro. Eu acredito que nós também, enquanto sociedade, temos que avançar, sobretudo no Brasil, que nós já passamos 20 anos por uma ditadura civil-militar, e quando eu caí no cárcere, ainda na Polinter-Niterói, porque na época a gente não ia, a Penha lembra disso, a Penha tirou a 20DP, que era uma das piores delegacias para se cumprir pena, a gente era levada para delegacia. Verdade. Não é, Penha? Era uma das piores, né? Se não a pior, né? A 20DP ela concentradora, então a distribuía uma péssima em tudo. A comida nunca foi boa, sempre foi estragada. Era aquele feijão, aquele arroz também. É verdade, é verdade. Assim, era muito... Quando eu caí na Polinter-Niterói, que era considerada uma das delegacias onde se sofria menos na lógica do Estado, né? E que eu me deparei em que todos os dias uma companheira encarcerada era torturada com choques, né? com socos, com inclusive assédio moral, assédio sexual, com estupro. Ali eu fiquei tão sensibilizada e eu me senti assim tão impotente diante daquela realidade e me senti dentro da ditadura civil-militar, né, que nós levamos 20 anos. Então, a ditadura acabou para quem? Nós também temos que perguntar isso. Para quem a ditadura acabou? Certamente para a classe média, classe alta, ela acabou. Nós sabemos disso. Mas quem está nas periferias, nas favelas e dentro do carro, sabe que a ditadura não acabou. Então, somos escolhidos. Quem é o público escolhido para estar no cárcere? Né? Pessoas com meu perfil são raridades dentro do cárcere, eu sei disso, né? E talvez por isso eu tenha me mantido viva dentro do cárcere, mesmo encaminhando uma série de denúncias, mesmo militando dentro do cárcere. Talvez o que tenha me mantido viva tenha sido uma pessoa que era universitária, branca, com uma família também, todas com diplomas, né, de curso superior, ligadas a partidos de esquerda. Então, talvez isso tenha me mantido viva. E por isso que talvez a gente tenha conseguido desenvolver um trabalho de militância, e quem faz um trabalho de militância dentro do cárcere, ela não sofre só perseguição dentro do cárcere por parte dos DESIPs. A gente sofre também de outras companheiras encarceradas.
que são cooptadas. Então, é importante também que a gente traga essa ausência de consciência de classe. Bom, gente, eu vou abrir aqui para a gente trocar uma ideia que, se deixar, né, infelizmente, as mazelas são muitas, né? E só para finalizar mesmo, Edson, a questão da tornozeleira é um outro problema que eu acho que a gente também tem que falar, porque é uma forma de suicídio simbólico, né? É o controle a céu aberto. O maior desafio de quem cumpre cárcere é sair, é a questão do preconceito e a ausência de trabalho. Ninguém quer dar trabalho para a gente, nós sabemos disso, né? É isso. Vou ouvir um pouquinho vocês, porque eu fico muito indignada quando eu falo do cárcere, né? Em certa medida a gente retorna, né? E eu acabo falando assim, com nós muita tivemos emoção. um problema no Zoom e eu quero assim reforçar. Eu quero falar assim agora. Você que sempre fazia nossas denúncias das nossas comidas estragadas, fazia as cartas. Teve um tempo que as suas cartas eram detidas para não sair, né? Não podia sair carta porque você detonava mesmo eles legal na caneta. E ajudou muita gente também no cárcere, né? Você, né? Na verdade, é o que eu costumo falar, e não é hipocrisia, que, na verdade, é uma obrigação, né? Eu acho que você que vem de um espaço privilegiado, você tem obrigação de fazer alguma coisa, né? Na verdade, não foi um favor. Claro que eu sabia que tinha um preço a pagar, né? Mas eu já era militante desde os 15 anos de idade. Então, é mais do que certo, mais do que justo, que quem tem um mínimo de privilégio nessa sociedade tem que abraçar essas causas. E, na verdade, eu não conseguia nada sozinha. Todas as conquistas que foram almejadas e decididas dentro do cárcere é porque as companheiras abraçavam, né? Porque sem as companheiras a gente não teria conseguido nada, né? É importante mostrar o quanto a organização coletiva ela tem força, né? Então, agradeço a uma Penha, a uma Ana Maria e a tantas Marias lá dentro que nós conseguimos mudar direções, né? Claro, a questão estrutural nós não vamos mudar. Nós fazíamos pequenos trabalhos de formiguinha. Então, eu sou muito grata a mulheres como Penha, que acreditam na luta e que estão aí na luta com a gente. A Penha é uma mulher maravilhosa, né? A Penha, ela é uma mulher inteligentíssima, está estudando aí no Pedro II, vai sim se formar em serviço social, vai ser uma assistente social, e a Penha, ela é o arrimo de família, né? Ela é aquela que no futebol, ela bate falta, cabeceia, bate o córner, volta para o ataque. Eu tenho uma admiração imensa por essa mulher. Ai, só você mesmo para me fazer rir, né? Eu tenho que tirar o chapéu para você também, porque você tem um poder assim que talvez você não saiba, mas é um poder de estar conversando, estar mantendo. Igual ontem eu estava uma pilha de nervo e aí você me acalmou, entendeu? Nós viemos do sofrimento junto. Tudo bem que você é da pele clara, mas você passou por coisas até pior também do que eu, né? Porque você já tinha sua militância no sangue, então você via as coisas de outro jeito. Então, quer dizer, eram poucas, né, que tinha o sangue de militância, de estar militando, escrevendo cartas, né, denunciando, que tinha coragem. Então, você é uma mulher corajosa de estar dentro do sistema penitenciário, que é esse caos que a gente conhece, né, que não melhora nunca, só piora. E a gente tem que se ajudar mesmo. E ajudar essa amiga que sai, né? Vamos ver. Assim, Penha, como você ajudou muitas mulheres a não perderem seus filhos, né? O trabalho que você fez foi espetacular, porque nós sabemos que existe, isso aí eu já fiz essa denúncia em outros espaços, existe, na verdade, um tráfico de crianças, né?
de que nascem no cárcere. E aquela companheira que não tem uma família presente, né, as suas crianças somem. É outro problema, né? Aquelas crianças da Nísia mesmo, que foram para a aldeia e de lá foram dados para estrangeiro, é uma coisa que se desconfiar, né? Tanto brasileiro querendo adotar, justamente foi para estrangeiro, só os estrangeiros que conseguiam adotar as crianças de lá. É verdade, Penha, bem lembrado, as crianças de Anísia, bem lembrado, e assim como os filhos de Anísia, várias crianças, né, somem, né, dizem, né, que vão para o exterior, porque, na verdade, nem essa certeza nós temos, né, a gente fica com a versão oficial, e isso que a Penha trouxe é verdade. Quando também se encarcera uma mulher, né, se encarcera suas crianças. Quando se encarcera uma mulher que é mãe, ao mesmo tempo também se coloca na desgraça essas crianças que ficam na rua, essas crianças que muitas vezes é a avó, é uma tia, é uma irmã, né, que abraça o problema, né? E é muito difícil. Quantas companheiras, né, Penha, ficavam desesperadas com as suas crianças aqui fora, pela rua, sozinhas. Ainda mais quando ele sabia que o Ciro Darlan dava de papel, que o Ciro Darlan ele dava. Ele não perguntava nem se a mãe queria. Ele dava a guarda definitiva. Então, eu passei a ver aquilo ali, via com as crianças sendo adotadas por estrangeiro, e aí eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí aquelas pessoas que não tinham visita, a gente chegava em cima, conversava, você tem alguém para pegar seu neném? Não tem. Não, eu tenho uma Brenda, né, que fez 19 anos, quem pegou ela foi minha comadre que pegou, filha de Mônica. E naquela época eles iam botar para a aldeia para estrangeiro também, porque loirinha, dos olhos azulzinhos. E aí eles já ficaram logo doidos. A Mônica não tinha visita, não tinha família aqui, a família dela era toda do Ceará. E eu entrei em desespero. Foi quando mandei uma carta para a comadre e disse, você pode ficar com uma criança? Ela disse, qual, a sua? Eu falei, não, a minha não, que a minha pelo menos tem avó. Mas eu tenho um problema aqui, aí expliquei ela, chamei ela na social, e aí chamei ela na boca miúda e conversei com ela que eu desconfiava que tinha um tráfico de criança, porque as crianças iam para aquela aldeia e dali as crianças eram transferidas para os Estados Unidos, que disse que ia para os Estados Unidos, né? Eu não posso falar que ia para os Estados Unidos, porque eu nunca vi. Então, eu não posso tá dizendo isso. Mas, e aí a gente pegava o endereço daquela família e a gente corria atrás daquela família, da pessoa, para que essa família fosse pegar a criança, entendeu? E aí acabava, graças a Deus, muitas crianças foram salvas devido disso, de não ir para a aldeia, não ser dada, entendeu? Eu tenho outra amiga também, que é de Todas Unidas, que é a Kelly, né? Também teve filho lá na época que eu também, então ela viu que era uma coisa, a gente chorava muito, a gente chorava pela gente e pelos outros, né? Pelas outras mães, que a gente ficava com pena de ver ser tirada, arrancada a criança, né? Daquela mãe, se a mãe já não tinha uma visita, não tinha uma família e ainda tinha criança arrancada, né? Eu vou deixar você falar. Não, é porque a minha amiga ofereceu aqui um biscoito e foi isso, mas não, eu estava gostando de ouvir você, porque você trouxe uma coisa bastante importante, que é a separação da criança da mãe. É uma das coisas mais estúpidas que a gente assiste, né? De chorar essas cenas, né? E por que não desencarcera essa mãe? Porque nós temos uma lei de muitos anos atrás. Essa lei não veio porque a mulher do Cabral, do ex-governador Cabral, conseguiu, não. Essa lei já existia, né? Que a companheira do ex-governador, ela teve o direito de responder em liberdade, ela teve o direito da prisão domiciliar, que bom, né? Mas então nós deveríamos ver que ela não é a única mãe que foi encarcerada, né? E isso que você trouxe é importante. Por quê?
O que a lei determina? Ela determina que a mãe, a pessoa, a mulher que tem criança, acho que até 12 anos de idade, se não me falha a memória, ela pode responder na prisão domiciliar. Porém, só se ela estiver em prisão provisória. Isso é muito perverso. Isso é muito perverso. E aí eu pergunto, por que depois que a pessoa passa e sai da prisão provisória, ela deixou de ser mãe? Você pode ligar para mim, por favor? Obrigada. Ela vai deixar de ser mãe? É isso que a justiça está nos dizendo? Que a pessoa, aquela mulher, só é mãe enquanto ela está numa prisão provisória? Porque é isso que a justiça fala. E a outra coisa que é absurda no Brasil, e que eu acho que a gente também tem que pautar, é a prisão especial. Me parece que o Brasil é o único país do mundo em que até hoje mantém uma prisão especial, ou seja, trocando em miúdos, quem tem um curso superior, um diploma, essa pessoa pode passar a vida numa prisão especial. Mas por quê? Ele é menos assassino, ele é menos traficante, quem tem um diploma? Eu gostaria de entender o que a justiça pensa sobre isso, também a sociedade. Pois não, Penha levantou a mão. Eu também estou com uma família, que a mãe está lá no Santo Expedito, e ela tem um filho menor, tem um de 5, um de 9, tem uma de 13, tudo pequenininho. Até agora não conseguiram ganhar para ela esse direito, né? Quer vir cuidar dos filhos. Aí eu digo para você, o direito não é para todos, então. É só para quem tem dinheiro, tipo a mulher do Cabral teve direito. Então, quer dizer, a dona Rosane, com esses filhos menores, ela não pode ter direito a vir cuidar dos filhos também? Exatamente, Penha, exatamente. Né? Escolhe a quem tem o direito do que já está determinado dentro da lei, né? Escolhe, porque a lei está aí para todos, ou não. Né? E lembrando, Penha, que assim como você passou por racismo também dentro do cárcere, muitas companheiras nossas também passam, e lembrando que na hora da distribuição das punições, são as mulheres negras e os sapatões que mais apanham. Né? Na hora do vamos ver, que o sol invade, hoje temos a infeliz do JIT, né? Aliás, no Bangu 7, houve uma tortura coletiva, né? Com toda a cadeia pelo JIT. E vou dizer a vocês por quê. Nós estávamos num contexto político no estado do Rio de Janeiro, em que um determinado governador ele financiou um curso na França para o DESIP. E aí, várias pessoas do DESIP eles foram para a França para aprender técnicas de tortura, né? Bem semelhante quando os torturadores, na época da ditadura civil-militar, tiveram também, da CIA, treinamento de técnicas de tortura. E aí eles foram para a França com dinheiro público para ver como é que se tortura melhor, né? Isso nos lembra muito a época dos suplícios também, guardadas as suas pequenas diferenças, né? Como o Michel Foucault relata no Vigiar e Punir, mas eles tinham que fazer o treinamento deles. O que eles fizeram? Pegaram a gente que estava no Bangu 7, desligaram a luz, né? A água, e todas nós fomos encaminhadas para o refeitório. Nós passamos mais de 10 horas sendo torturadas pela equipe que foi para a França. Então, assim, para onde vai o dinheiro público? Aonde está o dinheiro público, né? Agora, o digníssimo atual desgoverno Bolsonaro também ele não só faz apologia o tempo inteiro à tortura e a ditaduras, né? Como ele também negou agora a distribuição de absorvente às mulheres. Ele tem noção do que é uma menstruação? Ele tem noção do que é a pessoa não ter nem acesso a um absorvente?
como muitas companheiras nossas no cárcere, né, que usam miolo de pão, que muita gente sabe disso, ou cortam as suas poucas roupas para poder fazer de absorvente. É isso. Seu microfone está desligado, Edson. Meninas, eu vendo vocês falando, né, tantas coisas assim, me lembra assim uma questão, essa questão que a Penha colocou, né, de você ser uma mulher que tinha os seus privilégios enquanto branca, igual eu também tive meus privilégios, né, enquanto um cara branco, mas ao mesmo tempo a gente vê a história nos mostra os exemplos dos quilombos, né, que é dos quilombos que vem a força, essa força para a gente lutar. E a gente sabe que no quilombo a maioria das pessoas eram as pessoas negras, né, escravizadas, mas também tinha os indígenas e alguns poucos brancos, no caso, né, porque quando a gente se indigna contra todas essas injustiças, né, então a gente passa a ser iguais, né, todo mundo igual na mesma luta, é o mesmo opressor, mesmo que haja alguma diferença ou outra, mas a gente tem um inimigo comum, um inimigo que oprime a todos, no caso, né? E a gente está vivendo numa época que o Todas Unidas, igual tem em São Paulo também, né, outro grupo lá, o Nós por Nós, em outros estados tem outros coletivos, né, de mulheres e homens trans, né, e tal, a galera que está se mobilizando, né, e isso é muito legal, porque nessa época ele está dando essa ferramenta, porque quando eu citei lá o exemplo de Jacinta Gaba, né, que ela usou violência, né, porque naquela época ela não tinha outra opção, ou ela aceitava aquela opressão pela vida inteira, ou ela usava violência para se libertar, né? Então ela usou a violência para se libertar. E nós não queremos mais usar violência, né? Nós queremos lutar com outras armas, no caso, né? Correto? Então a gente quer ser aceito nas mesas de debate para a gente mostrar os nossos argumentos, né? Entende? E as pessoas que têm aí esse segmento de achar que bandido bom é bandido morto, né? De que tem que torturar mesmo. Tem muita gente que é a favor da tortura. Porque se não tivesse gente a favor da tortura, não teria sido eleito esse governo atual, porque ele declarou que é a favor da tortura, né? Então, quem é contra a tortura não deveria ter votado nele, né? E o mais que me revolta é que ele usa o nome de Jesus Cristo. Aliás, ele não fala de Jesus Cristo, né? Ele fala em Deus, né? Mas de Jesus Cristo eu nunca vi ele falar, porque talvez no inconsciente dele ele sabe que ele é um usurpador, porque ao invés das pessoas pregar o ensinamento de Jesus Cristo, que pregava o amor ao próximo, né? Amai-vos uns aos outros, né? Então ele fala armai-vos uns aos outros, né? Então talvez no inconsciente dele ele não usa as palavras de Cristo, porque talvez alguma coisa lá no íntimo dele, né, esteja travando. Ele prefere falar em nome de Deus, né? Porque em nome de Cristo a gente sabe que ele não tem nada de cristão, ele não faz nada que Jesus Cristo aconselhava, que era dividir os pães e os peixes, né? Se Jesus Cristo viesse hoje em dia, eles iam acusar ele de ser comunista, no caso. Falar, tem que metralhar os comunistas, né? Enfim. E o exemplo de Jacinta Gaba fica aí, de que se hoje em dia nós temos outras opções de luta, também a gente tem que reivindicar que o Estado nos dê oportunidade de falar, né? Que a gente possa ser também, somente vocês duas e outras meninas aí do coletivo de vocês, né? Tem a Mila, tem outras que, né, agora eu não lembro o nome, que vocês sofreram na pele, né? E atualmente vocês estão tendo o privilégio de estar aqui fora e vocês estão fazendo ecoar essa voz das mulheres que estão lá dentro, né? E essas vozes precisam de mais espaço, né? Para a gente não ser cúmplice nisso, porque a sociedade sabe a barbaridade que acontece lá, né? Mas aí a gente finge que não vê, né? Mas, de certa maneira, todos nós somos cúmplices, até nós que passamos pelo sistema. Se a gente chegar aqui fora, igual você colocou, Ana, né? E se a gente não lutar, né, contra isso, é como se a gente estivesse sendo cúmplice nisso, né? E eu acho muito legal assim o grupo
do Todas Unidas, né? De ter isso como missão de vida, do caso. Que eu sei que vocês poderiam estar cuidando da vida particular de vocês, né? Porque nós temos a nossa vida particular, mas vocês conseguem encontrar tempo, né, e energia, e acredito que isso a gente tem que ter mais espaço para que outras mulheres venham. Desculpa, assim, agora me lembrei de um assunto que eu queria falar. O sistema parece que ele está só piorando, como se a espécie humana estivesse piorando, e agora não tem coisas que eu sei que vocês conhecem, que vocês talvez tenham vivido. Por exemplo, antigamente, a gente via artista entrando dentro da cadeia, né, para cantar, para fazer show, para peças de teatro. Hoje em dia não entra mais artista dentro da cadeia, né? A gente viveu na situação que tinha o presídio masculino no centro da cidade, da Frei Caneca, tinha um espaço melhor do que na prisão feminina. Aí, às vezes, as meninas vinham da prisão feminina para usar o espaço nosso lá do teatro, que era um espaço amplo, né? Para apresentar peças de teatro. Por exemplo, a primeira vez que eu dancei caipira na minha vida, na festa caipira, foi na cadeia, por causa que veio o coletivo feminino e fizemos uma confraternização. Hoje em dia, eles não têm mais interesse de ressocializar ninguém, né? Entende? Então, jamais, hoje em dia, quem está tirando cadeia hoje em dia, se eu falar isso que eu falei agora, eles vão falar que eu sou mentiroso, né? Porque hoje em dia eles não têm intenção de ressocializar. A gente sabe que as cadeias modernas, não sei as femininas, né? Porque eu não tive, né? Mas o que eu sei, tipo o seguinte, viraram um campo de concentração superlotado, né? Superlotado, um depósito de pessoas, né? Ali, e na maioria delas nem a escola eles construíram. Porque, por exemplo, nas prisões que eu passei, não tinha escola. E depois que eles improvisaram a escola, derrubando algumas paredes, né, para improvisar. Então, eu queria que vocês falassem sobre isso, essa questão. Vocês acham que o Estado, quer dizer, não desistiu, né? Ele nunca teve interesse de recuperar, mas na prisão feminina está a mesma coisa da masculina, assim, de não ter esse interesse de recuperar, que as informações que eu sempre tive é que numa prisão feminina é 1000 vezes pior do que a masculina, em vários aspectos. E até por um que é muito fácil de se constatar, né, pelo abandono por parte dos companheiros, né, por parte da família, às vezes, né, que a gente sabe que as mulheres recebem menos visitas do que na prisão masculina. Olha, eu não tenho muito assim essa. Eu sei que a sociedade ela entende que a cadeia é para ressocializar, mas eu acho que também não é bem. Eu acho que nós estamos mudando aí o foco. Primeiro, porque todas as pessoas foram socializadas, né? Então, eu não compartilho que as pessoas estão lá para serem ressocializadas, porque elas já foram socializadas, né? Dentro da sua cultura, dentro das suas crenças, né? Na realidade, as pessoas estão lá não é para serem ressocializadas, elas estão porque existe um grande mercado por dentro do encarceramento. Então, é o mercado que dita essa necessidade de encarcerar tantas pessoas. Nós sabemos que o Brasil está chegando aí em terceiro lugar de país no mundo em que mais encarcera pessoas, né? Essa senzala contemporânea, né? Porque o cárcere ele é uma senzala contemporânea, né? Na verdade, se tem uma das piores senzalas, o Edson, e outro dia a gente estava conversando sobre isso, inclusive hoje, as unidades femininas. Sem dúvida nenhuma que as assimetrias comparadas, cadeias masculinas e femininas são estrondosas, né? Nós sabemos que também a prática machista faz com que alguns companheiros não queiram enxergar isso, não queiram aceitar isso por puro machismo. E eu até estava conversando com você antes da live, que eu tenho essa admiração por você, que você é um dos raríssimos homens que cumpriram pena na cadeia masculina, mas compreende que, de fato, até a senzala contemporânea, o pior ainda é para a mulher. Como tudo na sociedade, o pior é voltado às mulheres, né? As mulheres, elas são as que
ganham menos que os homens, sobretudo as mulheres negras. Quando a gente faz um levantamento numa pirâmide de quem está mais bem empregado, de quem recebe uma remuneração melhor, você vê que é o homem branco. Em segundo vem a mulher branca. Em terceiro vem o homem negro. Em quarto, as mulheres negras. Então, tudo nessa sociedade, de pior, é destinado às mulheres, inclusive o cárcere. No cárcere feminino, nós não temos acesso a determinadas coisas, né? Artigos, alimentação, objetos, que em cárcere masculino você vê, e você sabe que existe, né? Sobre o teatro, quando eu já fazia teatro aqui na rua, né? Como eu te falei, amador, na universidade, e quando eu fui para a prisão, poucos grupos, como, por exemplo, o da Unirio, que tem um projeto belíssimo, né, leva o teatro lá. Mas o nosso teatro, quando eu ia escrever o roteiro passava pela censura da direção. Então, eu tinha vários problemas com as direções na hora de finalizar o roteiro, de finalizar a peça, né, como um texto que eu escrevi para ser distribuído no cárcere. Na verdade, primeiro, nós montamos, fazer um recorte aqui temporal, nós montamos um jornal que conseguimos, com a ajuda da família, financiar o jornal, né? E com o tempo foi tantos poréns, tanta perseguição, que nós não conseguimos mais dar continuidade ao jornal. Aí o que o sistema carcerário faz? Ele cria um jornal institucional. E daí o nosso jornal tinha que ser assassinado por eles, né? Para vir essa lacuna e eles criarem um jornal institucional. E aí eu pensei, pois bem, só temos um jornal institucional, né? Eu vou escrever um texto sobre a perseguição aos grupos de lésbicas e sapatões, e o fato é que, por lei, o sistema não pode nos colocar na tranca por expressar afetividade entre duas mulheres, né? Ou entre uma mulher e um homem trans. Pois bem, eu escrevi o texto de uma lauda, lógico, né? Porque senão fica muito longo. E aí o diretor me chamou. E ele falou, olha, esse seu texto aqui todo não vai sair, você tem que tirar essas frases aqui. Uma das frases que ele queria que eu suprimisse do texto era, abre aspas, ninguém pode te colocar na tranca ou te dar uma parte disciplinar caso você beije outra mulher ou um homem trans. Ele queria que eu tirasse isso. Eu falei para ele que não ia tirar, porque isso era o cerne do texto. O resto até mudaria o texto em alguns pontos. Ele falou que não, que tinha que tirar. E aí eu consegui dar entrada em 600 cópias e na hora da janta eu distribuí rapidamente o texto. Então, é tudo muito difícil, é o que você falou, as escolas, nem todas as unidades femininas existem escola, algumas que existem também não funcionam como deveriam funcionar. A remissão para quem vai à escola vale menos do que a remissão quem varre o pátio, né? E lembrando também que a remissão de pena, ela, quando vai o cálculo para a VEP, para a Vara de Execuções Penais fazer o cálculo, nem sempre esse cálculo vem de forma correta, né? Muitas vezes a gente deveria ganhar uma remissão, supondo aqui, de 3 meses, e de repente você ganha uma remissão de 1 mês e meio. Então, até o cálculo que a Vara de Execuções Penais faz é um cálculo equivocado, equivocadíssimo, né? Porque prender é muito fácil, né, gente? A gente não precisa nem dar um nome verdadeiro, mas na hora de ter um benefício... E nós temos um outro problema aí, que é o exame criminológico, né? O exame criminológico é um dos grandes entraves para que você ganhe um benefício, né? E é uma luta do Conselho Regional e Federal de Psicologia que esse exame tem que ser abolido, né? Então, assim, é isso, é essa contribuição que eu queria dar, eu queria ouvir um pouquinho a Penha também. Eu quero ouvir a Penha, mas antes de chamar a Penha, eu queria falar assim, eu passei por essa questão de exame criminológico absurdo, que eu ganhei o direito de trabalhar na SEDAI. Aí o Ministério Público recorreu, né, agravou, alegando que eu não tinha feito exame criminológico, como se fosse eu que escolhesse fazer ou não fazer.
né? Então, se eu fosse um cabeça mais, né, eu poderia ter me evadido, porque muitos companheiros se evadem por causa disso, que ele fica com medo de voltar para a tranca, né? Eu falava, vou me evadir, já que vou deixar eu ir na rua, eu vou a primeira vez e não volto mais, né? E eu, felizmente, devido eu tive alguém para me esclarecer que eu tinha direito de apelar, né? Aí eu apelei e continuei na rua, fiquei 2 anos trabalhando. E, por incrível que pareça, sabe onde eu perdi? Perdi em Brasília também. Perdi No aqui Supremo. no Supremo. Aí eu tive que voltar para Bangu, na tranca, né? Fiquei quase 1 ano sem sair, e a gente sabe que o complexo de Bangu, o regime semiaberto é pior do que o regime fechado, que é muito superlotado, né? E um absurdo. E eu acho, tipo assim, parece que as pessoas têm preguiça de pensar. Se eu estava sendo ali questionado que eu não fiz exame criminológico, ele poderia ter pedido o meu exame criminológico, mas sem ameaçar me trancar. Aí, depois do exame feito, ele dava a decisão dele, mas não, ele simplesmente agravou. E eu, infelizmente, eu vi muita gente se evadindo. É verdade, Edson, é verdade. E como se o exame criminológico, quem é que tem a propriedade de dizer se você volta ou não a cometer um crime? Porque o exame criminológico é isso, né? No final das contas, ele quer saber, o juiz quer saber se o psiquiatra, se o assistente social, se é psicólogo, ou seja, os técnicos, te dão aval se você cometerá ou não crime. Isso é inadmissível, impensável que alguém acredite que o outro ser humano vai dar conta de si, né? E você tocou num assunto que eu, por exemplo, eu cumpri o semiaberto numa das piores cadeias que eu já tirei, que eu já cumpri, que é o Bangu 8, que era dentro do complexo. E aí eu ganhei a visita periódica ao lar. Era dificílimo voltar. Eu só voltava porque eu tinha uma perspectiva de vida, né? Um futuro, eu não queria ser foragida, eu queria, né, voltar à universidade, me formar, viver livremente. Mas é dificílimo. Voltar a estar na rua e bater naquele portão do presídio não é só difícil por você ter que voltar àquela situação absurda, mas porque os desípes e as mulheres desípes, elas nos provocam o tempo inteiro quando a gente volta da rua. Você sabe disso. É um massacre o tempo todo. Então, a gente tem que ter muita força para bater na porta da cadeia e voltar, amigo. Realmente. É isso. Vai. Gente, minha bateria está muito pouca. Não vai dar para ficar mais. Estou tentando botar o telefone para carregar e aí tá meio esquisito. Mas então fala alguma coisinha enquanto a bateria... Assim, a respeito do sistema penitenciário, que eu acho que não tem melhor nenhuma, só piora, né? Só piorou, não tem melhoras nenhuma, né? Cada dia que passa fica pior. A tendência era para ser para melhorar, mas está piorando cada dia que passa mais. Porque só o fato deles não darem, não dar o benefício para todas as mulheres que têm filhos menores, né? Cuidar, só deu para a Adriana, a mulher do Cabral, né? Então, quer dizer, eu acho que nem todo mundo tem esse mesmo direito, né? Principalmente pobre. Mas e o sistema penitenciário, o que acontece? A cadeia de mulher, você passa na porta da cadeia de mulher, se você vê meia dúzia de gato pingado. E na cadeia do homem é aquelas filas imensas, gente tem que dormir para poder pegar número para poder entrar. Entendeu? A mulher, ela é muito abandonada. Assim, não digo só pelo companheiro, né? Pelo companheiro principalmente, porque quando ela ganha, ela vai para a cadeia, com certeza ela já perdeu o companheiro. E aí ela fica só, né? Fica só. Eu fui uma pessoa que eu passei por um pedaço que eu não tinha um módice para usar, eu não tinha um chinelo. Teve uma época que eu quase respondi uma... ela falou que ia me dar uma... da outra vez que você vier responder, eu confere, porque esse pé descalço, eu vou te dar uma tentativa de fuga. Aí eu falei, mas por que meu chinelo arrebentou e eu estou sem visita?
Aí a colega falou de lá, pode deixar, dona funcionária, não precisa dar ela uma tentativa de fuga, não, que quando a senhora for no próximo, a gente vai ter que dar um jeito para arrumar um chinelo para botar nela, porque ela não tem visita, não tem ninguém por ela. Pode deixar que ela vá, a gente vai ajudar ela. Aí, quer dizer, uma outra pretinha também que falou, que era minha amiga, né? Que é da mesma cor. E aí ela falou, mas ninguém tá te chamando aqui. Ela falou, mas eu sei, a senhora me desculpa, mas eu tô vendo a senhora humilhando ela porque ela tá sem chinelo. Ela tá sem um chinelo para calçar. Ela tá andando descalço o tempo todo. E eu vou te falar um negócio para você, é um sofrimento muito grande para a mulher bota, quando não tem mod, se não tem um papel higiênico, acaba botando, no meu tempo, botava miolo de pão. Quando a menstruação vinha, era miolo de pão para deter a menstruação, porque o sistema não dava papel higiênico. O sistema disse que dá tudo quando você entra, tudo mentira. Não te dá a defesa de um nada. Até no chão você tem que dormir. Dorme num pedaço, pega os papéis para poder dormir, porque sem condições nenhuma, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que não vejo melhor em nada, tá? Cada dia que passa mais pior, entendeu? E eu acho que se a gente não se juntar com a nossa militância de estar ajudando o trabalho para arrumar, eu até hoje não consegui arrumar trabalho. Eu tenho 10 anos que eu saí. Eu até hoje não consegui um serviço de carteira assinada sequer. Não consegui. Então, quer dizer, isso são coisas que eu só não voltei porque eu tenho muitas pessoas amigas. Eu tive muita assim, força do pessoal de Todas Unidas, Crioula, Espaço Crioula, que eu tenho muito que agradecer, muito mesmo. As meninas da Renfa, a Renfa é muito parceira, tem sido muito parceira. Agora nós temos também Cananga, também, que são mulheres guerreiras igual a gente, que luta, né? E outras militâncias, né? Também, que a gente está na luta, né? E o meu sonho sempre foi assim, de quando pudesse ajudar a levar o Módice para dar para elas lá da Módice, né? Papel higiênico, essas coisas assim, que o governo não dá e nada disso. Eu sei porque eu já passei. Eu passei por isso que eu estou falando. Então, é um momento muito íntimo. Quer dizer, você tem que pegar um miolo de pão para botar porque você não tem uma visita, não tem ninguém que te dê, né? Que às vezes também a outra também não tem, acaba não tendo também. Aí, reforçando o que você e a Ana disse, só piora. Só piora. E se a gente pudesse juntar na nossa militância essas mulheres que estão saindo do cárcere, né? A gente vê se está sempre conversando com elas, né? Que também o apoio moral às vezes também vale muito a pena. Eu tenho muitas pessoas que me assim, que me apoiou muito, que é o Sidney Telles, Mariana Slaine, tenho muita Fatinha da Chifra também, tenho muita gente que me apoia, Flávia Monteiro, que é uma estudante também, é professora, as pessoas, Luci também, da frente também, que me ajudou muito, muito mesmo, a Luci. E vou te falar um negócio para você. Antonine, eu nem falo para você, é mais uma irmã, é uma família para mim. Antonine sempre conversando comigo, né? Irmã, não vale a pena, né, a gente voltar para aquele lugar, é um sofrimento muito grande e me dá força para mim estar fazendo uma faculdade, ela sempre está conversando comigo. Tem a Andréia também, de Todas Unidas, tem a Aninha, que é um amor de pessoa. A Aninha sempre foi a mãe de todas, né? A Aninha é um amor de pessoa. E a gente acaba se ajudando uma a outra, né? Porque a gente se une, né? Tem também o pessoal de Crioula, tem nos apoiado, tem sido muito parceira com Todas Unidas. Eu tenho muito que agradecer, muito mesmo. E confesso para você que fico muito, muito elogiada mesmo de poder
estar participando dessa roda de conversa com vocês e sabendo que daqui diante a gente pode estar na militância junto para a gente se ajudar e ajudar os amigos que saem de lá, né? E vendo o que a gente pode fazer, né? A gente não tem poder nenhum, né? O poder quem dá é Deus, né? A gente não tem o poder deles de roubar dinheirama que eles roubam e faz o que faz, né? Tira as coisas do Brasil e aí a gente passando fome. Eu aqui vou te falar uma coisa para você. Eu ganho cesta básica, eu divido às vezes com 2, 3 pessoas que ficam com pena. E faço uma espécie de um acolhimento aqui na minha casa, que eu estou com um rapaz que a mãe botou para fora, está aqui comigo, é novo, tem 18 anos, tem muita coisa pela frente, e aí se deixa esse rapaz pela rua, e aí o que pode acontecer com esse rapaz negro? O que pode vir a acontecer? Nós sabemos. Então as pessoas às vezes ficam sem saber por que eu dou o apoio à mãe com criança, se eu puder. Aqui, minha casa é 2 quartos, 2 cômodos, é 2 quartos, é sala, cozinha e banheiro. Então, mas aqui o que eu posso apoiar, eu apoio. E eu tenho um pensamento muito grande, assim, com Todas Unidas, que nós ainda vamos ter nossa sede, um lugar para a gente poder estar fazendo nossas reuniões, um lugar nosso, que Todas Unidas tem pessoas muito guerreiras. O Todas Unidas, ele tem abrido portas para mim que eu jamais imaginei, entendeu? É muito importante. Está desligado para mim, aquele lugar. Eu tenho muito que agradecer a vocês, muito mesmo. Muito. Eu vou deixar a fala aqui com vocês. Eu fico muito emocionada ao falar. A palavra de Todas Unidas, para mim, é muita coisa. Todas Unidas me pegou na hora que eu mais precisava. Na hora que eu estava perdendo uma pessoa muito importante na minha vida. E aí esse carinho criou nesse grupo, que esse grupo foi o grupo que me abraçou. Eu perdi a joia mais rara da minha vida. Entendeu? Eu perdi a joia rara da minha vida, que foi a pessoa que não me deu base mais de eu voltar para essa vida. É o irmão que lutava, que me ajudava. E aí conheci esses grupos. Através de Todas Unidas. Para mim é uma honra muito grande fazer parte do grupo Todas Unidas. Muito mesmo. Na verdade, Todas Unidas aqui agradece mulheres maravilhosas como a Penha, né? Que é a mãezona. A Penha é aquela mulher que está sempre com o coração aberto aí. E Todas Unidas, sem essas mulheres, ele não existiria. Sem essas mulheres, ele não tocaria o seu trabalho. E, para finalizar aqui, ratificamos o agradecimento ao grupo teatral, a você, Edson, está sempre aí articulando com a gente. Um beijo muito grande. E na esperança de ano que vem, o Todas Unidas poder retomar o seu projeto, que é o de alfabetização, o grupo de teatro, né? Nós estamos também em contato, sempre fazendo um trabalho com a Visita, que a Visita também são pessoas maravilhosas, muito guerreiras, né? E que passam por muitas humilhações para estar ali dentro, porque isso que a companheira Penha falou é verdade. Quando uma mulher é presa, certamente o companheiro não acompanha, né? Esse momento difícil dela, e, na verdade, elas não são abandonadas para suas famílias, é porque, geralmente, elas deixam crianças e é a avó, né, que tem que ficar. Então, as pessoas aqui fora, as mulheres, né, porque, culturalmente, cabe à mulher o cuidar, né, apenas, aos homens cabe só usufruir dos cuidados, né? Então, são as avós. Então, ou a mãe
ela vai visitar a filha ou ela toma conta dos netos. Então, é muito complicado para as mulheres que ficam aqui fora. Sem falar da questão da ausência de recursos, né, financeiros, né, e de outros recursos. Então, é isso. Vamos torcer que ano que vem o Todas Unidas vai conseguir, sim, retomar vários projetos, seu grupo de teatro, a sua aula de redação, de alfabetização, a sua reuniões presenciais e ampliar nossas redes. Um beijo muito grande a vocês. Muitíssimo obrigada a toda a equipe aí, toda a organização. Obrigada, Penha. Você mora no meu coração, irmã. Você é maravilhosa. Então, meninas, depois que vocês falaram, eu, por mim, eu não falaria mais nada, né? Daria por encerrado aqui, porque vocês falaram muito bonito, com conteúdo, com sentimento de quem conhece, de quem sofreu e principalmente de quem se indigna com o sofrimento que as meninas estão passando lá nesse momento, no caso, né? Que a luta de vocês agora não é por vocês mais, é por elas, né? Ao mesmo tempo, assim, para eu também concluir o meu raciocínio, quando eu tive que começar a pesquisar com mais profundidade esse tema da violência, né, contra as mulheres e tal, eu fico me perguntando a origem dessa violência, quando surgiu a violência lá, né? Que algumas pessoas descrevem um momento onde o poder mágico era das mulheres, né? Eram as deusas, né? Entende? Então existia uma sociedade mais matriarcal. Aí alguns dizem que os homens, de repente, fizeram um grande genocídio, né? E mataram essas mulheres e tomaram o poder e criaram ali o patriarcalismo que vem oprimindo até hoje. E eles fizeram isso com a força dos músculos, no caso, né? Porque a única coisa que o homem poderia dizer que ele tem diferente da mulher, no caso assim, seria essa força física, né? Essa força muscular, mas isso não é mais necessário. Hoje em dia a gente não tem necessidade mais de caçar, né? Não tem necessidade de a gente ser violento. Então a gente tem que lutar por uma sociedade onde não tem necessidade de se usar arma mais, né? Onde a força tem que ser a força da mente, que o que eu percebo em algumas pesquisas que eu fiz, que muitos homens hoje em dia eles estão incomodados porque as mulheres estão em uma condição já de superioridade no nível mental, porque elas já são maiorias nas universidades, né? Então essas mulheres estão se empoderando e o homem não está sabendo lidar com isso, né? Então aí aumenta a violência contra as mulheres também por causa disso, dele não conseguir. Então eu acho que a gente está construindo, tem que tentar essa união, né? Da gente construir não uma sociedade de soldados armados, né? De cidadãos armados, milicianos armados, né? A gente tem que construir uma sociedade de cidadãos pensadores, né? Onde o homem e a mulher possam sentar, né, numa roda de conversa e ouvir as coisas maravilhosas que vocês ouviram, que vocês falaram aí, e a gente perceber que é no diálogo que a gente pode construir uma sociedade melhor, porque senão a gente vai estar então condenado a fazer guerra e se matar até a última pessoa, né? Porque infelizmente eu penso assim, eu acredito que essa violência tem gente que fala que é instinto, e se é instinto o homem vai fazer guerra até se matar. Mas eu acredito que já foi pior, igual quando você citou o Michel Foucault, né? Que a gente sabe que quem comandava a tortura era o próprio juiz, né? Pessoalmente ali comandando, né? O torturador só fazia aquilo que o juiz mandava, né? E hoje em dia o juiz é conivente com a tortura, mas ele não presencia ali pessoalmente comandando, né? Correto? Mas ele continua responsável por essa tortura, que essa tortura só existe por causa da conivência dele. Aí eu me perdi no raciocínio, mas o que eu gostaria de falar é isso, que a gente tem que construir uma sociedade da gente tentar essas mudanças onde não seja a força das armas que mandam, né? A força das armas não pode mandar. E a gente vê assim, que o movimento feminista ele cada vez está avançando mais, né? E eu acho que os homens que realmente fizeram a autoanálise, né? Ele tem que procurar ser feminista, né? Porque o feminismo está pregando a igualdade ali, a questão do pensamento, né? E debate quem não veja a feminista se negando a debater, a conversar, né? Então a gente tem que aceitar esses convites e chegar com argumentos de reconhecer, por exemplo, no momento atual,
já que a nossa origem, né, nós temos em comum a passagem pelo cárcere, né? Vocês sabem melhor do que eu que mais de 90% das militantes a favor dos direitos humanos, né, na questão abolicionista, são mulheres, são mães, mulheres, irmãs, né, parentes feministas, né, de preso, né? Os homens são minoria aí, no caso, são minoria, né? Ao mesmo tempo, assim, agora, deixando a questão penitenciária e falando na questão geral da sociedade, eu acho que a gente precisa de mais mulheres na política mesmo, né? Eleger mais mulheres, que elas são, né, a metade da sociedade, né? E nós que somos homens, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente é filho de uma mulher, né? Então, por que a gente não vai respeitar? A gente não vai olhar aquele respeito que a gente tem pela nossa mãe. Então, por que eu respeito a minha mãe e não respeito você, né? Não respeito a Penha e não respeito outras mulheres? Eu acho que a gente tem que voltar assim, a época das deusas ali, né? Da mãe como deusa. A gente respeitar cada mulher como né? Uma deusa e que está se propondo a nos tratar com igualdade, né? Porque eu acho que, para mim não me perder no raciocínio, já está aprovado que o patriarcalismo falhou, né? Porque dali veio o capitalismo que está oprimindo todo mundo, no caso. E para eu não dar a live como encerrada, eu gostaria de voltar a palavra para vocês encerrar essa live. Mano, eu acho que a perspectiva de Brumas de Avalon, né? A gente tem que voltar um pouquinho a isso, né? A essa organização de sociedade. E, sem dúvida, as mulheres elas vão voltar a ser protagonista dessa sociedade. Eu não tenho a menor dúvida, é questão de tempo, a luta já está dada, não tem como recuar, não tem como mais parar essa luta. Aos machistas tentam nos silenciar, nos calar, não adianta, isso é impossível retornar. E quem sabe um dia, às vezes eu penso, toda conversa que eu participo, eu penso, quem sabe um dia eu vou conseguir falar sobre o sistema carcerário de uma forma zen. Por enquanto eu não consigo. Por enquanto a entonação de voz é desse tipo, indignada ainda, não sou ainda domesticada o bastante para, né, digamos assim, não me domestiquei ainda. E é isso. Um forte beijo aí para vocês também. Gostei muito, muito obrigada pela oportunidade. E só para finalizar, sobre o que você falou dos juízes, promotores, sem dúvida, hoje eles não comandam, mas eles também ignoram quando a gente faz denúncias de tortura, quando um exame de perícia aponta a tortura, então eles ainda fecham os olhos e fingem que nada está acontecendo. E o Ministério Público não cumpre minimamente com a sua função, que é fazer a fiscalização dentro do cárcere. Infelizmente é isso. Forte abraço, obrigada. Obrigado. Penha, quer falar, Penha? Está por aí ainda? A bateria descarregou? Ela saiu. Saiu. Então, Ana, parece que a Penha saiu, a bateria dela descarregou. Então, foi um prazer, né? Acho que foi um privilégio ter dialogado com vocês e espero que a gente tenha a oportunidade de dialogar mais vezes, né? Mais vezes e, se possível, dialogar assim, com as autoridades, a gente ter mais espaço de trazer essas vozes, né? É isso, acho que qualquer coisa que eu falar a partir de agora seria... Não tem mais o que falar, a não ser que a gente faça uma outra live, né, futuramente, né? Né? Muito obrigada. Gratidão. Beijo para todos Beijo. vocês, unidas. Todas unidas, nós por nós em São Paulo e em outros estados também, que sempre tem um coletivo de mulheres, né? Mulheres trans, mulheres da comunidade LGBT, e é isso. Estamos juntos. Obrigada, irmão. Um abraço. Tchau, tchau.